Os Estados Unidos intensificaram os ataques contra o Irã depois da morte de militares americanos em uma base na Jordânia. Já Bahrein e Kuwait relataram ataques de mísseis iranianos. É sobre essa nova escalada que a gente traz agora o Américo Martins, nosso analista de internacional, com as últimas informações e as perspectivas quando falamos sobre esse conflito. Américo, bom dia. Olá, Carol, muito bom dia para você, um excelente domingo para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Como você descreveu, Carol, nós estamos vivendo uma escalada rápida desse conflito. É a 8ª madrugada seguida que os Estados Unidos atacaram pesadamente o Irã e dessa vez os ataques foram ainda maiores do que nos dias anteriores. Os militares americanos afirmaram que esses ataques mais pesados deste domingo eram uma retaliação direta à morte desses 2 militares americanos que morreram na Jordânia depois do Irã ter lançado mísseis contra uma base militar dos Estados Unidos que fica naquele país que é vizinho de Israel. Esses 2 militares morreram nesses ataques com mísseis, um terceiro está desaparecido até agora e vários outros ficaram feridos. Vários deles, inclusive, já voltaram às suas funções porque foram feridos muito levemente. De qualquer forma, foram os primeiros militares americanos mortos nesse conflito com o Irã desde março. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, disse que o sacrifício desses militares só aumenta a determinação dos Estados Unidos de continuar atacando o Irã. Como a gente também não tem nenhum movimento no lado diplomático, muito pelo contrário, tanto os Estados Unidos como o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, disseram que o acordo de paz que foi assinado para aquele acordo temporário não vale mais. Então a gente não tem nenhum movimento, na verdade, do ponto de vista diplomático. Os próprios países que estão tentando intermediar as negociações, o Paquistão e o Catar, parecem muito mais pessimistas neste momento com a possibilidade de uma saída diplomática e o que a gente vê é um aumento dos ataques. O Irã também retaliou. Atingiu uma usina de dessalinização e também uma usina elétrica no Kuwait, um aliado dos Estados Unidos que está entre os países que mais estão sendo atacados, e lançou ataques também contra a cidade de Aqaba, que fica no sul da Jordânia, é uma cidade portuária ao lado de Israel. Segundo a Embaixada dos Estados Unidos na Jordânia, os ataques foram tão pesados que tanto o porto como o aeroporto de Aqaba tiveram que ser esvaziados. As autoridades da Jordânia negaram esse movimento, mas os americanos confirmaram. E agora, há pouquinho, as autoridades de Israel também confirmaram o lançamento de ataques contra a cidade de Aqaba, confirmaram que alguns dos mísseis foram interceptados pelos jordanianos e que talvez parte dos seus destroços tenham caído em território israelense. Isso pode aumentar ainda mais a tensão, porque a gente precisa lembrar que esse conflito começou com Israel e Estados Unidos de um lado, o Irã do outro. Nas últimas semanas, Israel não tem se envolvido nos ataques por pressão dos americanos, mas ataques perto do seu território podem, inclusive, mudar essa dinâmica. Então, Carol, infelizmente, o que a gente tem neste momento é uma perspectiva muito ruim, uma perspectiva de que os ataques devem aumentar, a retórica dos dois lados está piorando também. Hoje, militares iranianos voltaram a dizer que vão destruir a infraestrutura civil de países aliados dos Estados Unidos na região do Oriente Médio se os americanos continuarem atacando, por exemplo, pontes e usinas de dessalinização de água no Irã. O que a gente tem visto é um aumento desses ataques e uma retórica que vai alimentando esse ciclo, essa espiral aí de uma violência cada vez maior. E o Estreito de Hormuz está praticamente fechado, pouquíssimos navios passando por ali, o que vai também manter o impacto, infelizmente, na economia, um impacto negativo com os preços do petróleo, os preços da energia subindo por conta da falta justamente de uma perspectiva otimista de resolução desse conflito. Carol. Já são noites seguidas de ofensivas que estamos acompanhando com Américo Martins, aumentando ainda mais a tensão na região.